Galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, a nossa matéria a ser estudada hoje será língua portuguesa, tá? E nós iremos para a parte de interpretação do texto, tá ok? Vamos lá para a página 73. Combate ao preconceito. Vamos começar? A notícia a seguir fala sobre uma campanha criada para combater o preconceito que muitas pessoas têm contra os povos indígenas. Você imagina que preconceitos sejam esses e como eles podem ser combatidos? Leia a notícia silenciosamente, depois acompanhe a leitura que será feita pelo professor. Então, vocês estarão lendo, um pouquinho sobre essa notícia que aparece aí na tela, E pensem. Em chamado aberto contra o preconceito, FUNAI lança a campanha Abril Indígena de 2017. Pesquise, conheça o combate ao preconceito, tá ok? O que é o FUNAI? O FUNAI é um órgão que ele é responsável pela proteção dos povos indígenas, tá ok? E o que vocês acharam aí desse cartaz, desse anúncio contra, o combate aos indígenas, Nós sabemos que o preconceito, ele não existe apenas com os povos indígenas, Aqui no Brasil nós encontramos diversos tipos de preconceito, Os quais nós falamos até mesmo em uma live, lembram? Tá ok? Então, os indígenas, eles não estão fora, desse processo de preconceito, eles ainda sofrem bastante preconceito, algumas pessoas acham que eles não deveriam nem mais existir, e isso não pode ocorrer. Por quê? Porque os indígenas, além de eles serem seres humanos como a gente, eles são a base da nossa formação, O nosso povo, ele foi formado por 3 raças, Por 3 raças não, Foram várias etnias, vários povos, mas as principais foram, os indígenas, os portugueses e os africanos, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, os nativos já estavam aqui, os indígenas, não se esqueçam. Vamos lá para a página 74. Na tarde de hoje, a FUNAI realizou o lançamento oficial da campanha Abril Indígena de 2017, com o tema Conheça, Pesquise, Combata o Preconceito. A campanha traz a importância da ferramenta do conhecimento para a superação de pontos de vista preconcebidos e estereótipos, que não correspondem à realidade dos povos indígenas do Brasil. Ao mesmo tempo, busca ressaltar a relevância dos modos de vida tradicionais indígenas, seus saberes e expressões culturais únicos, que, além de enriquecer o patrimônio cultural brasileiro, contribuem com a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Antônio Costa, presidente da FUNAI, disse que está orgulhoso de presidir a instituição indigenista oficial do Estado brasileiro, sobretudo no ano em que ela faz 50 anos, e reafirmou o compromisso histórico da autarquia na defesa dos direitos dos povos indígenas. A FUNAI jamais se curvará diante de qualquer iniciativa que busque desconstruir seus direitos. Enquanto eu for presidente, jamais permitirei que isso aconteça. Costa lembrou ainda a importância da campanha deste ano, que, ao abordar 5 eixos temáticos essenciais para o entendimento da importância do respeito aos modos de vida indígenas, chama toda a sociedade a repensar a relação que estabelece com essas populações. São eles: o índio não é preguiçoso, não existe índio falso e índio verdadeiro. Lugar de índio não é no passado. O índio não é obstáculo ao desenvolvimento. Os saberes indígenas enriquecem o Brasil. Após a apresentação do vídeo da campanha, o diretor de proteção territorial da Fundação, Manuel do Prado, ressaltou ainda a importância da garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas. Luta da FUNAI ao lado dessas populações e direito garantido constitucionalmente. Ou seja,
né, o povo indígena, essas tribos, né, é visto como um patrimônio cultural, né, porque eles fazem parte diretamente da nossa formação e da nossa história, tá ok? É como eu havia falado com vocês bem lá no início da leitura, né, no início do vídeo, que assim, eles ainda sofrem bastante preconceito, né? E eles não mexem com ninguém, eles ficam lá na tribo deles, né? Com os costumes de vida que eles possuem desde a época de 1500, né? E mesmo assim tem pessoas que, né, querem mexer, querem fazer maldade, né? E isso é muito ruim, tá ok? Beijo!